Lá fora no horizonte, um relâmpago acende o céu por um segundo e some. Você está aqui em cima no quarto pequeno do faroleiro, e a tempestade está longe, distante demais para trazer vento, distante demais para trazer chuva. Ela só brilha, de vez em quando, como uma vela que alguém acende e apaga do outro lado do mar. O quarto é baixo e morno. As paredes são de pedra grossa, e a pedra guarda o calor do dia inteiro dentro dela. Há uma lamparina na prateleira de madeira escura, e a chama dela quase não se move, um fio de luz âmbar que respira devagar. A cama é estreita, encostada na parede, com um cobertor de lã cinza dobrado até o queixo. Você sente o peso dele sobre o peito, sobre os ombros, sobre as pernas. Um peso bom. A janela circular, pequena e redonda como um ojo de boi, deixa entrar o cheiro do mar. Sal. Algas. Algo frio e limpo que não pesa. Seu corpo afunda um pouco mais no colchão. A tempestade pisca lá longe, roxa e branca, e não diz mais nada. Aqui dentro, tudo está muito quieto. O farol gira lá em cima, no andar acima do seu quarto. Você ouve o mecanismo, um zumbido baixo e regular, contínuo, como o ronco de algum animal grande e manso que dorme de olhos abertos. A cada volta completa, um reflexo de luz passa pela janela redonda e varre o teto por um instante. Clareia. Escurece. Clareia. Escurece. É um ritmo tão antigo quanto o próprio farol, tão antigo quanto o mar lá embaixo. O faroleiro de antes, não você o outro, o que veio antes, costumava deitar exatamente assim, nessa mesma cama estreita com os olhos no teto, contando os reflexos até não conseguir mais. Uma pausa longa. 2. Uma pausa longa. 3. O zumbido do mecanismo enche o quarto de uma vibração quase inaudível, que desce devagar pelas paredes de pedra, passa pelo colchão, chega até você. Você não precisa fazer nada com ela. Ela só está lá. Embaixo de você. Ao redor de você. O cobertor pesa. A chama da lamparina respira. A tempestade lá fora pisca uma vez, muito longe, e você mal percebe. A janela redonda está coberta de uma fina camada de sal seco que o vento acumulou ao longo de muitos dias. Quando o reflexo do farol passa, ele pega os cristais de sal na vidraça e os faz brilhar por um segundo, branco, depois nada, branco, depois nada. A vidraça é grossa e antiga, com pequenas bolhas de ar presas no vidro que distorcem o horizonte em formas ovais e suaves. Você olha por ela sem se mover da cama. O mar lá embaixo é escuro e liso esta noite, como um tecido muito pesado estendido até onde a vista alcança. As ondas chegam na base do farol com um som surdo e abafado, a pedra engrossa o som, a distância macia. Tum. Uma pausa. Tum. Parece que o mar também respira devagar esta noite, num ritmo parecido com o seu. O horizonte pulsa de violeta quando a tempestade acende lá longe. Mas é muito breve. É muito suave. Aqui dentro, o cheiro de sal mistura com o cheiro de lã quente do cobertor. 2 cheiros simples que não têm pressa nenhuma. Na prateleira ao lado da lamparina há algumas coisas que o faroleiro antigo deixou. Um caderno de capa marrom já inchado pela umidade dos anos, com as páginas onduladas e as bordas escurecidas.
Uma bússola de latão pousada de lado, sem nada a indicar esta noite, só está ali, quieta, o ponteiro imóvel. Uma xícara de barro com a asa partida, lavada e guardada mesmo assim, como se alguém soubesse que ainda serviria para alguma coisa. Você não toca em nada disso. Só olha. A lamparina ao lado projeta sombras compridas que se inclinam devagar na parede quando a chama respira. A sombra do caderno estica um pouco. A sombra da bússola fica onde está. O latão reflete um ponto de luz âmbar no teto, um ponto pequeno e quieto que não vai a lugar nenhum. Você acompanha esse ponto com os olhos por um momento. Ele não se move. Só brilha. Só fica. A prateleira, a lamparina, a bússola, o caderno, a xícara partida, tudo está no lugar certo para esta noite. As paredes de pedra do quarto guardam uma umidade antiga, acumulada ao longo de muitos invernos de mar. Não é desagradável, é só a respiração de uma casa muito velha, que absorveu tanta chuva e tanto vento que agora os guarda dentro de si como uma memória. Se você pousasse a mão na pedra ao lado da cama, ela estaria fria e levemente áspera, com uma textura de grão miúdo que parece areia prensada por séculos. Mas você não precisa tocar. Você só sabe que está lá. A cama fica encostada nessa parede, e o frio da pedra não passa pelo cobertor de lã. O cobertor é uma fronteira clara. De um lado, a pedra fria, o sal, o mar escuro, a tempestade distante que pisca e some. Do outro lado, você morno, parado, pesado do jeito certo. O reflexo do farol passa no teto. Clareia. Escurece. O mar bate lá embaixo. Tum. Você não precisa ir a lugar nenhum esta noite. Você já chegou. A tempestade no horizonte não troveja. Está longe demais para isso. Ela só relampeja em silêncio, branca e violeta, como alguém virando páginas de um livro num quarto escuro, um flash breve e tranquilo, e então o horizonte fica preto outra vez por um tempo comprido. Você nem conta os intervalos. Eles chegam quando chegam. Às vezes a tempestade fica quieta por tanto tempo que você esquece que ela está lá. Então ela pisca mais uma vez e você lembra, pá, sim, ela ainda está lá. Mas não vem. Não vai vir esta noite. Ela ficará lá no horizonte, piscando para si mesma, sem precisar de nada de você. Enquanto o farol gira e o mar respira devagar e a lamparina aquece a prateleira de madeira com seu calor âmbar. A noite tem espaço para tudo isso ao mesmo tempo. Tem espaço para a tempestade lá longe e para o silêncio aqui dentro e para você, deitado debaixo do cobertor de lã, com os olhos que já não precisam de mais nada para ver. O zumbido do mecanismo lá em cima parece mais baixo agora. Ou talvez você esteja ouvindo menos, ouvindo de dentro, de um lugar mais fundo. O reflexo passa no teto. Clareia. Uma pausa comprida. Clareia outra vez.
A chama da lamparina vacila uma vez, muito devagar, e volta ao seu lugar. O mar lá embaixo respira. Tum. Uma pausa longa. Tum. O cobertor de lã pesa sobre o seu peito, sobre seus ombros, sobre suas pernas. Pesa do jeito que as coisas boas pesam, sem pressão, só presença. Os seus ombros estão soltos. Você não percebeu quando soltaram, mas estão. As suas mãos estão abertas, ou quase. Os seus olhos acompanham o reflexo no teto sem esforço nenhum. Clareia. Uma pausa. A pedra da parede ao lado guarda o frio do mar. O cobertor guarda o seu calor. A lamparina guarda a sua chama. Cada coisa no lugar certo. Cada coisa quieta. A noite lá fora está cheia de coisas que não precisam de você. O mar sobe e desce sozinho, no ritmo que sempre teve, antes de você chegar e depois que você for. A tempestade pisca no horizonte sozinha, sem audiência, só porque é assim que ela é. O farol gira, um giro por vez, levando a luz aonde precisa ir, sem nenhuma pressa. As estrelas que aparecem entre as nuvens, poucas, esparsas, ficam ali onde sempre estiveram. Tudo funcionando. Tudo no lugar. Aqui dentro do quarto, a lamparina arde baixinho. A prateleira de madeira segura o caderno, a bússola, a xícara. A pedra segura a cama. A cama segura você. É uma cadeia comprida de coisas que se sustentam, e você está no fim dela, sustentado, sem precisar sustentar mais nada esta noite. O reflexo do farol passa. Uma pausa muito longa. A tempestade lá longe acende por um segundo. Você já quase não vê. O reflexo no teto passa. Devagar. Uma pausa comprida. O mar lá embaixo. Tum. Uma pausa. A lamparina respira. A pedra fica fria do lado de fora do cobertor. Você fica morno do lado de dentro. Seus ombros afundaram. Suas mãos estão abertas. Seus olhos fecham um pouco mais a cada vez que abrem. O zumbido lá em cima desce pelas paredes. Muito baixo. Quase só vibração agora. Quase só calor. A tempestade pisca uma vez no horizonte. Muito longe. Sem som nenhum. O farol cuida do mar esta noite. O cobertor cuida de você. A pedra cuida do farol. Não há nada que precise da sua atenção agora. Nada que precise de você acordado. O reflexo passa.
Uma pausa longa. O mar. Tum. A chama. Quieta. Você está descendo devagar. Cada respiração mais funda. A noite cuida de tudo. Pode dormir. A história agora recomeça, um pouco mais devagar. Você não precisa acompanhar. Só deixar a voz passar. E descansar. O farol gira lá em cima, no andar acima do seu quarto. Você ouve o mecanismo, um zumbido baixo e regular, contínuo, como o ronco de algum animal grande e manso que dorme de olhos abertos. A cada volta completa, um reflexo de luz passa pela janela redonda e varre o teto por um instante. Clareia. Escurece. Clareia. Escurece. É um ritmo tão antigo quanto o próprio farol, tão antigo quanto o mar lá embaixo. O faroleiro de antes, não você ou outro, o que veio antes, costumava deitar exatamente assim, nessa mesma cama estreita com os olhos no teto, contando os reflexos até não conseguir mais. Uma pausa longa. 2. Uma pausa longa. 3. O zumbido do mecanismo enche o quarto de uma vibração quase inaudível, que desce devagar pelas paredes de pedra, passa pelo colchão, chega até você. Você não precisa fazer nada com ela. Ela só está lá. Embaixo de você. Ao redor de você. O cobertor pesa. A chama da lamparina respira. A tempestade lá fora pisca uma vez, muito longe, e você mal percebe. A janela redonda está coberta de uma fina camada de sal seco que o vento acumulou ao longo de muitos dias. Quando o reflexo do farol passa, ele pega os cristais de sal na vidraça e os faz brilhar por um segundo, branco, depois nada, branco, depois nada. A vidraça é grossa e antiga, com pequenas bolhas de ar presas no vidro que distorcem o horizonte em formas ovais e suaves. Você olha por ela sem se mover da cama. O mar lá embaixo é escuro e liso esta noite, como um tecido muito pesado estendido até onde a vista alcança. As ondas chegam na base do farol com um som surdo e abafado, a pedra engrossa o som, a distância macia. Tum. Uma pausa. Tum. Parece que o mar também respira devagar esta noite, num ritmo parecido com o seu. O horizonte pulsa de violeta quando a tempestade acende lá longe. Mas é muito breve. É muito suave. Aqui dentro, o cheiro de sal mistura com o cheiro de lã quente do cobertor. Dois cheiros simples que não têm pressa nenhuma. Na prateleira ao lado da lamparina há algumas coisas que o faroleiro antigo deixou. Um caderno de capa marrom já inchado pela umidade dos anos, com as páginas onduladas e as bordas escurecidas.
Uma bússola de latão pousada de lado, sem nada a indicar esta noite, só está ali, quieta, o ponteiro imóvel. Uma xícara de barro com a asa partida, lavada e guardada mesmo assim, como se alguém soubesse que ainda serviria para alguma coisa. Você não toca em nada disso. Só olha. A lamparina ao lado projeta sombras compridas que se inclinam devagar na parede quando a chama respira. A sombra do caderno estica um pouco. A sombra da bússola fica onde está. O latão reflete um ponto de luz âmbar no teto, um ponto pequeno e quieto que não vai a lugar nenhum. Você acompanha esse ponto com os olhos por um momento. Ele não se move. Só brilha. Só fica. A prateleira, a lamparina, a bússola, o caderno, a xícara partida, tudo está no lugar certo para esta noite. As paredes de pedra do quarto guardam uma umidade antiga, acumulada ao longo de muitos invernos de mar. Não é desagradável. É só a respiração de uma casa muito velha, que absorveu tanta chuva e tanto vento que agora os guarda dentro de si como uma memória. Se você pousasse a mão na pedra ao lado da cama, ela estaria fria e levemente áspera, com uma textura de grão miúdo que parece areia prensada por séculos. Mas você não precisa tocar. Você só sabe que está lá. A cama fica encostada nessa parede, e o frio da pedra não passa pelo cobertor de lã. O cobertor é uma fronteira clara. De um lado, a pedra fria, o sal, o mar escuro, a tempestade distante que pisca e some. Do outro lado, você morno, parado, pesado do jeito certo. O reflexo do farol passa no teto. Clareia. Escurece. O mar bate lá embaixo. Tum. Você não precisa ir a lugar nenhum esta noite. Você já chegou. A tempestade no horizonte não troveja. Está longe demais para isso. Ela só relampeja em silêncio, branca e violeta, como alguém virando páginas de um livro num quarto escuro, um flash breve e tranquilo. E então o horizonte fica preto outra vez por um tempo comprido. Você nem conta os intervalos. Eles chegam quando chegam. Às vezes a tempestade fica quieta por tanto tempo que você esquece que ela está lá. Então ela pisca mais uma vez, e você lembra, pá, sim, ela ainda está lá. Mas não vem. Não vai vir esta noite. Ela ficará lá no horizonte, piscando para si mesma, sem precisar de nada de você, enquanto o farol gira e o mar respira devagar e a lamparina aquece a prateleira de madeira com seu calor âmbar. A noite tem espaço para tudo isso ao mesmo tempo. Tem espaço para a tempestade lá longe e para o silêncio aqui dentro e para você, deitado debaixo do cobertor de lã, com os olhos que já não precisam de mais nada para ver.
O zumbido do mecanismo lá em cima parece mais baixo agora. Ou talvez você esteja ouvindo menos, ouvindo de dentro, de um lugar mais fundo. O reflexo passa no teto. Clareia. Uma pausa comprida. Clareia outra vez. A chama da lamparina vacila uma vez, muito devagar, e volta ao seu lugar. O mar lá embaixo respira. Tum. Uma pausa longa. Tum. O cobertor de lã pesa sobre o seu peito, sobre seus ombros, sobre suas pernas. Pesa do jeito que as coisas boas pesam, sem pressão, só presença. Os seus ombros estão soltos. Você não percebeu quando soltaram, mas estão. As suas mãos estão abertas, ou quase. Os seus olhos acompanham o reflexo no teto sem esforço nenhum. Clareia. Uma pausa. A pedra da parede ao lado guarda o frio do mar. O cobertor guarda o seu calor. A lamparina guarda a sua chama. Cada coisa no lugar certo. Cada coisa quieta. A noite lá fora está cheia de coisas que não precisam de você. O mar sobe e desce sozinho, no ritmo que sempre teve, antes de você chegar e depois que você for. A tempestade pisca no horizonte sozinha, sem audiência, só porque é assim que ela é. O farol gira, um giro por vez, levando a luz aonde precisa ir, sem nenhuma pressa. As estrelas que aparecem entre as nuvens, poucas, esparsas, ficam ali onde sempre estiveram. Tudo funcionando. Tudo no lugar. Aqui dentro do quarto, a lamparina arde baixinho. A prateleira de madeira segura o caderno, a bússola, a xícara. A pedra segura a cama. A cama segura você. É uma cadeia comprida de coisas que se sustentam. E você está no fim dela, sustentado, sem precisar sustentar mais nada esta noite. O reflexo do farol passa. Uma pausa muito longa. A tempestade lá longe acende por um segundo. Você já quase não vê. O reflexo no teto passa. Devagar. Uma pausa comprida. O mar lá embaixo. Tum. Uma pausa. A lamparina respira. A pedra fica fria do lado de fora do cobertor. Você fica morno do lado de dentro. Seus ombros afundaram. Suas mãos estão abertas.
Seus olhos fecham um pouco mais a cada vez que abrem. O zumbido lá em cima desce pelas paredes. Muito baixo. Quase só vibração agora. Quase só calor. A tempestade pisca uma vez no horizonte. Muito longe. Sem som nenhum. O farol cuida do mar esta noite. O cobertor cuida de você. A pedra cuida do farol. Não há nada que precise da sua atenção agora. Nada que precise de você acordado. O reflexo passa. Uma pausa longa. O mar. Tum. A chama. Quieta. Você está descendo devagar. Cada respiração mais funda. A noite cuida de tudo. Pode dormir.